Eu quero aproveitar que você tocou nesse ponto, porque a gente acabou de receber a informação de que o presidente Lula assinou o PL antifacção, que deve ser enviado ao Congresso agora, e o governo quer que ele passe rapidamente. O que prevê, entre várias coisas, esse PL antifacção? Um dos pontos é a possibilidade de criação de empresas jurídicas que possam se infiltrar na atuação do crime organizado para receber informações e entender como esse organismo funcionaria. Há também uma outra possibilidade trazida nesse PL antifacção, que é a de monitoramento de conversas entre presos e advogados desses presos, aqueles que são considerados integrantes de facções criminosas no país. Isso já funciona nos presídios federais, mas a ideia do governo federal com esse projeto é ampliar esse monitoramento para boa parte dos presídios do país e entender de que maneira que essas facções criminosas atuariam e quais seriam as forças dessas facções em cada estado e não só apenas nos presídios federais. Também há a possibilidade da criação de um Banco Nacional de Dados de Organizações Criminosas que abrangeria os nomes de todos os integrantes dessas facções aqui no país. Então, o presidente Lula faz um movimento para, digamos, tentar atender ao anseio da sociedade após essa operação no Rio de Janeiro e também colocar a segurança pública como, digamos, um dos principais pontos de preocupação desse governo próximo de uma eleição em 2026. Ô Zé Maria Trindade, como é que você avalia essa estratégia agora, já então, com o projeto assinado? Pois é, eu devo voltar um tempo aqui, umas horas atrás. Essa formação do grupo e do escritório dos governadores de direita e de centro provocou no governo uma preocupação muito grande. Há um debate e uma tentativa de judicialização, dizendo que se trata de algo ilegal, que imagine se em outras áreas alguns governadores decidissem criar grupos, que é contra a federação, e, enfim, dizendo inclusive que isso não pode nem ser alvo de mudança, porque se trata de cláusula pétrea. Então há um grande debate sobre esta união boa de governadores que estão fazendo ali um governo paralelo do bem, ou seja, um governo possível contra um problemão agudo que é a violência que está espalhada por todo o Brasil. Eu estou insistindo aqui muito e gosto de insistir em algumas coisas. Por exemplo, não é só o Rio de Janeiro. Cidades pequenas, o Brasil inteiro está tomado. A gente viu no Ceará agora o governo reagindo, né, contra o crime organizado, mas existem outras e outras cidades e estados dominados. Norte do país, todo dominado. A maior contratação do norte do país é de crime organizado. Então, problema agudo, os governadores têm razão. Então, o governo e o presidente Lula estão reagindo contra isso e procurando uma maneira de não passar o recibo de que está sendo omisso. E um dos pontos, além da PEC da segurança, que deve ser votada até dezembro, é esse projeto antifacção. Eu acho um bom projeto, é um novo momento, é um momento assim em que é preciso, é impossível fazer, mas eu adoraria que houvesse a supressão de direitos em algumas ocasiões. É porque é um tempo de guerra. Trata-se de uma guerra e, como tal, não pode ser tratada com a legislação comum do dia a dia. E o que a gente percebe, né, Alan Gani, é que esse projeto tem como foco a infiltração mesmo. É você obter dados, é você trabalhar com inteligência, é você compreender o funcionamento para tentar implodir a atuação das facções criminosas aqui no país. Não, o projeto é bem-vindo, é claro que também o governo está sob pressão, porque não entregou resultado na segurança pública, deixa muito a desejar. E tem dificuldade para falar sobre esse tema, né? Tem dificuldade, exatamente, até porque tem ali uma visão ideológica, o bandido é vítima da sociedade, etc. e tal. Então, é claro que isso abre também uma brecha para direita se reorganizar e bater muito na segurança pública, mas de qualquer maneira o projeto é razoável. Agora, a grande dificuldade, Evandro, é em relação à implementação, à operacionalização deste projeto no mundo real.
Exatamente, porque o governo já está tendo uma dificuldade para alinhar aquilo que é relacionado à PEC da segurança pública, principalmente porque os governadores e aqueles que são de oposição entendem que essa interferência do governo não seria bem-vinda para a autonomia dessas autoridades nesses estados onde elas atuam. Inclusive, nós acompanhamos mais uma divisão política relacionada a isso, que foi o encontro de governadores da direita no Rio de Janeiro com Cláudio Castro. E uma cena que me chamou a atenção é que no meio desse grupo que visitou Cláudio Castro, não estavam governadores do Ceará e do Pará, por exemplo, que são estados onde há também a atuação do Comando Vermelho. Então, é perceptível que foi um encontro muito mais político do que para discutir uma proposta em si. Agora, 5 horas em ponto, quem nos acompanha pela rádio, sejam muito bem-vindos. É bom ter vocês por aqui para a gente debater pela próxima 1 hora e aprofundar as informações aqui no nosso 3 em 1. Eu sou o Evandro Cini, vou com vocês e com os nossos comentaristas daqui para frente. A gente está discutindo agora a assinatura que o presidente Lula acabou de fazer do PL antifacção, que se tornaria, então, uma das principais propostas deste governo, pensando já também na campanha de 2026. Ô, Bruno Musa, como é que você avalia a maneira como o governo está conduzindo essa ideia? E você entende que, diante da comoção que essa mega operação gerou, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país, isso poderia movimentar também e abrir mais espaço do Congresso Nacional, fazer com que ele se torne mais receptivo a essa ideia? Porque é de se compreender que, ao olhar para as bancadas, e depois eu também quero te ouvir sobre isso, Zé, a bancada da bala, que ficou conhecida como bancada da bala, mas que é a bancada da segurança pública no Congresso Nacional, sempre fez questão de tratar esse tema e sempre criticou o governo Lula pela dificuldade que ele tem de abordar aquilo que está relacionado à segurança pública aqui no país. Como é que seria a receptividade dela, né? Eu quero te ouvir, Bruno Musi, e depois eu vou passar mais uma vez para o nosso Zé, que conhece muito bem a atuação dessas bancadas. Vai lá. Pois é, isso fica claro, mais uma vez, que o governo ele simplesmente responde, não esse governo no geral, políticos respondem apenas às demandas pontuais, então ele é reativo a alguma coisa que aconteceu. Muitas vezes o que acontece é uma tragédia, e aí quando ele vai responder a uma tragédia, há quanto tempo a gente vem falando do crescimento gigantesco exponencial do crime organizado no Brasil, da questão que está se tornando insuportável viver nas grandes capitais aqui, como aqui em São Paulo e em outros locais. Por que ele responde apenas quando acontece alguma coisa dessa? Por que não responde antes? Que há interesses políticos, obviamente, e a gente precisa entender essa dinâmica da política e vermos a realidade como ela é, e não ficarmos fantasiando ou romantizando as coisas. Então, como eu sempre falo, os políticos respondem a uma coisa, a pressão popular. Isso em países que têm um mínimo de uma liberdade, porque depois o país, quando ultrapassa aquela linha tênue entre não mais ter aquelas liberdades, aí acabou. Aí simplesmente responde às armas que muitas vezes estão apenas com aqueles que protegem o governo. A gente conhece muito bem como funciona, por exemplo, a Venezuela, como a gente estava falando. Então, essa linha é muito tênue. E estamos ainda em um momento onde alguns políticos, alguns no Brasil, respondem às demandas populares. E a demanda popular é que está se tornando, para todas as classes, um peso muito grande sobreviver no Brasil, seja pelo medo, seja pela extorsão que tanto o crime organizado faz, como também o governo, ao extorquir da forma legal, ou seja, retirando o dinheiro através de impostos que não param de crescer e da inflação, desvalorizando a moeda, o real, e te retirando o nosso poder de compra em favor do próprio governo que arrecada mais. Esse sistema está cansado. E aí o governo responde a isso. Ele vê essa pauta importante da sociedade nas redes sociais e também no dia a dia, ou seja, não aguentamos mais. E aí ele responde. Então é importante, precisa enaltecer, mas não entrarmos na zona de conforto ao acreditarmos que ele está fazendo porque agora ele é contra o crime. A gente vê governantes, ou melhor, burocratas do próprio PT, do Legislativo, postando a favor dos bandidos. O próprio Lula falou há poucos dias. Então, é uma resposta à demanda popular que está se tornando algo insustentável sob o ponto de vista eleitoral para o Lula. Então, ele precisa endereçar esse tipo de resposta. Então, a gente precisa ficar sempre atento. Só para finalizar, eu gostaria de deixar o meu comentário rápido aqui a respeito do que o Michel Temer falou da criação de mais um ministério. Eu acho que a gente precisa, eu estou com o Zé Maria, diminuir os ministérios de maneira drástica. Justiça e segurança não precisam ser divididos.
Se houver interesse legítimo em reestruturar, por que não unir a segurança ao Ministério da Defesa? O que eles querem é criar mais cargos em qualquer crise, em qualquer situação de medo, eles usam como fórmula de buscar um incremento maior ainda do tamanho do Estado, para indicar cargos políticos e ganhar mais parte do orçamento. Ô Zé Maria Trindade, fala para mim sobre a receptividade da bancada da bala. Pois é, eu conversei recentemente com vários integrantes ali da Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados. Inclusive, uma área que eu movimento muito bem e tive a honra de ser homenageado, de receber uma moção de apoio. E dizem lá que foi a única votação por unanimidade. Tudo lá é muito dividido e quase na bala. Mas a moção de apoio foi por unanimidade, eu fiquei muito orgulhoso disso. Então, assim, primeiro, a PEC da Segurança Pública. Me diz o presidente da comissão, o deputado Alberto Fraga, que é daqui do Distrito Federal, inclusive, né, de que a ideia é votar, mas mudar muito a PEC da Segurança. Há uma ideia de que não é possível aprovar a concentração na Polícia Federal do trabalho contra a facção, né, e que é preciso também valorizar o policial. A ideia é de que há, neste momento, dificuldade para o trabalho do policial, tanto tecnicamente como juridicamente. Então, a ideia da comissão é essa. A Comissão de Segurança Pública, ela concentra ali profissionais da área. Tem um número muito alto, mais de 60% dos integrantes da comissão são da área de segurança, ou policiais, ou civis ou militares, enfim, pessoal do ramo. E esta lei antifacção, segundo me dizem os integrantes da comissão, ela vai ser modificada, mas que é uma boa ideia. Para se ter assim, um termômetro do que está acontecendo, antes até desta mega operação, o pessoal de segurança pública foi no presidente Hugo Mota dizer o seguinte: olha, nós estamos devendo à população a atualização da lei. E aí houve ali a aprovação de 8 urgências de projetos na área de segurança pública. Isso foi a articulação do deputado Alberto Fraga. E conseguiu. Então, está na fila de votação ali um grupo de projetos da área de segurança pública muito importante. A maioria ali aumentando penas, né? Criando novos tipos penais, né? Novos crimes. Enfim, é uma comissão atuante. Então, a ideia é de que essa comissão, esse projeto será votado rapidamente, mas me dizem que ele será emendado na Câmara dos Deputados. E é isso, para que serve o Congresso mesmo, né? Fala, Piperno. Olha, pegando exatamente uma carona nessa parte final do que disse o Zé, para que serve o Congresso? Porque a PEC da segurança está lá faz tempo. Então, eu acho que essa discussão já deveria estar mais adiantada. Em relação a essa lei, enfim, o PL antifacção, veja, eu acho muito secundário e a gente querer, enfim, discutir as reais intenções do governo ao enviar esse projeto. O fato é que o projeto é bom, não nasceu por conta de tudo que aconteceu no Rio de Janeiro nessa semana, estava em gestação antes, a diferença é que foi hoje assinado pelo presidente da República, mas já vinha sendo discutido. Agora, tem muita gente no Congresso que joga para a torcida. Por exemplo, nós chegamos a noticiar, acho que foi ontem, que o secretário Derrite, por exemplo, pretende se licenciar do cargo para ir lá coordenar, enfim, a aprovação de um dos projetos do tema. Muito bem. O Congresso está cheio de coronel, delegado, capitão, tenente, não sei o quê, general. Então, tem gente com expertise no tema. Então, eu acho que não é necessário que o secretário da Segurança de São Paulo saia daqui para se juntar nesse esforço e, convenientemente, relatar o projeto. Será que esse movimento todo é só porque ele vai ser candidato ano que vem numa eleição majoritária ou se realmente a presença dele lá é fundamental em um Congresso que, repito, tem coronel, tenente, delegado, general, tem de tudo. Será que está faltando gente que não conhece o tema segurança pública?
Pessoal, além desse tema, eu quero trazer outras informações para vocês aqui também. E Zé Maria Trindade, só para deixar claro que se houvesse a necessidade de votação aqui no nosso 3 em 1 para uma moção em homenagem a você, a votação também seria unânime, viu, meu amigo? Não é só na bancada da segurança pública, não. Na bancada do nosso 3 em 1, você também é protagonista.